A festa de Deus de casa cheia, segunda parte. Eu falei na semana passada acerca do texto de Mateus 22, 1 a 14, na qual Jesus conta uma parábola, uma história, para ilustrar as lições que ele quer dizer. Essa história tem a ver com o reino de Deus. Tanto é que ele começa, o reino dos céus é como um rei, e aí ele vai tirando a história. Só rememorando a história rapidamente, um rei dá uma festa de casamento de seu filho, os convidados já foram acertados, então quando ele prepara a festa, e os convidados do rei, obviamente, era o pessoal da nobreza, era o pessoal mais próximo a ele, mais rico, etc. Quando a festa de casamento está pronta, ele manda que seus servos chamem os convidados para a festa. E aí, todos os convidados, um a um, eles vão dando desculpas para não ir. E o que acontece é que alguns deles matam os servos que foram enviados apenas para dizer que a festa estava pronta e que eles fossem. O rei então ordena a seus exércitos que destruam aqueles homens que mataram seus servos. A festa está lá pronta, o filho do rei vai casar e não tem gente para comemorar. Então o rei dá uma ordem: vocês vão pelos caminhos, pelos valados, vocês vão pelas ruas estreitas e convidem todo mundo que estiver lá. Todos são convidados para a festa. E os seus servos fazem isso e vão pelas ruas estreitas da cidade, pelas pessoas que estão ali. Obviamente, esse grupo que é convidado agora é um grupo extremamente pobre, é um grupo que não tem condições de frequentar a festa do rei, é um grupo que não tem nada, é um grupo que tem muitos doentes, é um grupo que está numa situação difícil. Mas o rei manda que todos sejam convidados. E essa grande multidão, os pobres, os fracos, os que não têm estudo, essa grande multidão aceita o convite e enche a festa do rei. E a casa do rei, a casa de festa, fica cheia de gente. Quando eles entram, era um costume naquela época, que aquele que estava convidando desse a veste para que eles entrassem. Então é diferente de hoje. Se eu vou numa festa chique, né, de casamento, que eu prezo muito, eu coloco minha melhor roupa e vou para lá. Naquele tempo era diferente. A pessoa, ao entrar, se era um convidado, recebia a roupa da festa, para que ele celebrasse ali. E assim aconteceu com essas pessoas. Pessoas pobres, pessoas simples, receberam a roupa para estar ali, porque foram convidados e aceitaram o convite. No entanto, quando o rei estava passeando no meio dos seus convidados, viu um homem que estava sem a veste nupcial. Ora, estar sem a veste nupcial significava que, primeiro, ele não foi convidado, porque se fosse o convidado, teria recebido a roupa. Segundo, se foi convidado, não quis. Mas, de qualquer forma, entrou naquela festa de uma forma errada. Ele pulou um muro, ele subornou alguém, não sabemos. Mas ele não era uma das pessoas convidadas. Por isso, estava sem a roupa. Porque não era um dos convidados. O rei lhe pergunta por que ele está sem a roupa nupcial, ou seja, ele entrou de forma indevida naquela festa. Ele se emudece, porque ele não tem resposta para aquilo. O rei manda que tirem ele da festa e o coloquem nas trevas exteriores, ou seja, do lado de fora da festa. Ele não vai participar da festa. Jesus termina dizendo: muitos são chamados e poucos escolhidos. Já demonstrei da vez passada que o reino de Deus é comparado a uma festa.
E nós estamos falando aqui, vamos dizer, daquela parte do reino de Deus que é o final, que é a eternidade, que é aquilo que a gente vai chamar de céu. O reino de Deus começa aqui e agora. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então começa aqui e agora. O reino de Deus está presente agora. O reino de Deus já é uma festa dentro do coração daqueles que seguem a Jesus, daqueles que vivem esse reino. Quando esse reino entra no coração de uma pessoa, é uma festa ali dentro. Por isso que há alegria, por isso que há gratidão. Só que, nesse mundo, o reino de Deus ainda tem muito a ver com sofrimento, com dor. Não apenas sofrimento próprio, meu sofrimento. Tem a ver também em perceber o sofrimento dos outros e querer ajudar. Então o reino de Deus, hoje aqui, é uma mistura. É uma mistura de alegria interior pela dádiva, pela graça de participar do reino de Deus e ao mesmo tempo é uma dor, tanto por mim, quando sofro por causa do reino de Deus, quanto pelos outros, quando os outros sofrem as dificuldades da vida. Então, é uma mistura. Quando o reino de Deus se tornar definitivo, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez e o reino de Deus se tornar o único reino, então, nesse momento, é festa. Nesse momento é alegria. Nesse momento é prazer. Nesse momento é comunhão. É a festa do reino de Deus. Então, para nós que seguimos a Jesus, com sinceridade de coração, tudo vai terminar em festa. Tudo vai terminar em alegria. Será o prazer, a alegria, a comunhão para sempre. Para sempre. Disso você pode ter certeza. Mas Jesus também ensina aqui nessa parábola, e eu já falei sobre isso, que aqueles que se achavam dignos e que foram convidados para a festa, cada um nem ligou para esse negócio de festa do rei. Nem ligou. Um disse, comprei um campo, vou olhar. O outro disse, vou cuidar dos meus negócios. O outro diz, me casei, vou resolver minha vida aí. Então, o que acontece é que as pessoas que se acham muito boas, as pessoas que acham eu vou fazer parte do reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus, porque eu sou bom, porque eu sou alguma coisa de muito importante para Deus, essas pessoas rejeitam o reino de Deus. Elas não querem compartilhar da dor dos outros. Elas só pensam em si de uma forma egoísta. Só pensam nos seus negócios. É essa palavra que Jesus usa. Vamos cuidar dos nossos negócios. Então só pensam em si. Só são autocentradas em si. Às vezes dizem, não, eu sou cristão. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu não preciso fazer nada por ninguém porque eu já estou salvo, eu já resolvi minha vida. São pessoas que só pensam neles. São pessoas que só cuidam dos seus negócios. São pessoas que só se interessam pelo seu dinheiro. Mas nunca olham para o próximo. Nunca olham para o outro. Não movem uma palha para ajudar as outras pessoas. Quando muito, ajudam sua própria família, porque lhes interessa isso. Mas do resto, eles não querem nem saber. Eles não se interessam pelo reino de Deus. Eles não se interessam por abençoar as outras pessoas. Desta forma, esses que se acham os tais, que se acham os bons e que por serem bons vão ser salvos, esses que se acham que eles já conseguiram o deles e não querem nem saber do resto, esses não estarão dentro do reino de Deus. Jesus, certa vez, disse uma frase assim, naquele dia, no último dia,
nesse dia que antecede a festa, que é o dia do juízo, muitos dirão a mim, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome falamos mal dos outros, odiamos os outros, em teu nome matamos os outros, em teu nome. Jesus disse, nunca conheci vocês, vocês falaram do meu nome o tempo todo, a vida inteira de vocês falaram do meu nome, nunca conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade. Iniquidade não é apenas fazer o mal ao outro, é também se omitir de fazer o bem ao próximo. Esses, portanto, se acham muito grandes e que vão cuidar de seus negócios, desprezam o reino de Deus e não participarão da festa. Nesse dia da festa, muita gente que achamos que vai estar na festa, não estará. Porque o coração deles não está no amor a Deus e ao próximo. Não está. E aqui continuamos. Quando o rei decide chamar todo mundo, diz o texto aqui, eu vou ler para você, versos 9 e 10. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Deixa eu continuar. 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Gente boa e gente má. Vão às esquinas e convidem todos. O convite de Deus é aberto a todos, mas ele é direcionado aqui, nesta parábola, isso é Jesus, para o povo mais pobre, para o povo das esquinas. E sinto muito, não eram os ricos e os nobres que ficavam nas esquinas. Era gente pobre, era gente doente, era gente que tinha poucos recursos. Eram esses que ficavam nas esquinas. Eram esses que ficavam em lugares paupérrimos. Portanto, esses foram convidados. E e Deus diz aqui, né? O rei diz, convidem todos. Convidem todos. E os servos assim foram. Diz o texto bíblico. Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Que foram... que reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Eles reuniram, os servos reuniram. Essa gente participou da festa, entrou na festa, recebeu a veste nupcial. Todos puderam encontrar. Gente boa e gente má. Gente boa e gente má. Agora, esse boa e má é classificação humana. Ah, esse aqui é bom, fulano tal é bom, fulano tal é ruim. Fulano tal pensa desse jeito, ele é gente boa. Fulano tal pensa daquele outro jeito, ele é gente má. Você está entendendo? Então, diz o texto, gente boa e gente má, isso é classificação humana. O rei não quer saber dessa classificação humana. Convidem todos, todos. E a casa se encheu de gente boa e de gente má. O texto está dizendo, foram reunidos na casa. Foram reunidos na casa. No reino dos céus, Deus reúne os seus. E quando Deus reúne, Deus não pergunta. Deus não quer saber se na classificação humana aquela pessoa é boa ou aquela pessoa é má. Todos são convidados. E aqueles que se sentem inferiores ao convite. Aqueles que sentem, eu ser convidado para a festa do rei? Não, eu não mereço. Eu não posso. Eu não. Porque eu sou muito fraquinho. Porque eu sou muito pobre. Porque eu sou doente. Porque eu tenho aí problemas. Eu ser convidado à festa do rei? Não, eu não mereço. São esses que aceitam o convite, porque é um convite dado pela graça do rei. E são esses que participam. Preste atenção nisso, aqueles que vão participar da festa do reino de Deus, são as pessoas que se olham como indignas de participar dessa festa.
São as pessoas que, quando olham para si, dizem: eu não tenho condições de entrar nessa festa, eu não mereço estar nessa festa. São esses os que não merecem, os que se acham boas pessoas e também os que se acham más pessoas. Quem entra não é o bom e o mal fica de fora. Não, quem entra são todas as pessoas boas e más. Porque quem vai fazer a transformação na vida da pessoa é o reino de Deus. É quando o reino de Deus entra na vida da pessoa, é quando Jesus entra na vida da pessoa, que a modificação será feita. Mas para que o reino de Deus entre, para que Jesus entre, para que ele entre na festa, seja reunido na festa, ele não precisa nem ser boa pessoa. Ele pode ser quem ele for. Ele é aceito do jeito que ele é. O convite do rei é para como ele está. E aí ele entra na festa. Todos que estiverem na festa vão dizer para o rei: eu não merecia, mas o Senhor foi muito generoso comigo. O Senhor foi muito bom comigo. Eu só estou aqui devido à sua graça, à sua generosidade, mas eu não merecia. Todos que estiverem no reino de Deus vão dizer isso. Agora, aqueles que hoje dizem: eu mereço ser salvo, eu sou ótimo, eu sou excelente crente, excelente pessoa, eu não preciso do reino de Deus, eu não preciso abençoar meu próximo. Eu já sou bom. Esses vão ficar de fora. Esses vão ficar de fora. Todos que entrarão pela graça. Não porque são bons ou maus. Entrarão pela graça de Deus. E é a graça de Deus que os transformará em cristãos. Que os transformará em seguidores de Jesus. É a graça de Deus. É o convite de Deus. É a veste nupcial que ele recebe quando entra. E aquela pessoa que estava ali no meio da festa sem a veste nupcial, porque não foi o convidado. Ele entrou naquela festa como um penetra. Ele entrou na festa para, vamos dizer assim, usufruir dos benefícios da festa, mas ele não era dos convidados. Veja, o fato dele estar ali na festa sem ser convidado não é porque ele era pobre, não. Tanto é que a festa estava cheia de gente pobre, né? Agora era a pobreza que estava ali na festa. Não era por isso não, é porque ele era um penetra mesmo. É porque ele queria só usufruir das coisas ali sem ser participante. Sabe o que aqui Jesus quer nos dizer com isso? Que aqui agora, naquilo que se chama reino de Deus, naquilo que se chama igreja, naquilo que se chama povo de Deus, aqui agora, tem gente que diz que é. Tem gente que fala da boca para fora que faz parte, mas o coração não está reunido com esse povo. Jesus não conhece. Deus não foi convidado. Ele é um aproveitador do povo de Deus. Ele é um aproveitador da situação. Ele está ali para ganhar dinheiro. Ele está ali para conquistar pessoas. Ele está ali para obter poder humano. Ele está ali para usufruir de fama. Ele está ali para ele. Mas ele não é daqueles que são o povo de Deus. Estes não participarão da festa, porque nunca foram convidados. Eles são apenas aproveitadores. Esta é a festa do reino de Deus. A casa ficará cheia. Todos que estiverem ali pela graça de Deus. Não importa se é boa ou má pessoa nos conceitos humanos. Importa se foi convidado e recebeu a veste nupcial. Importa a graça de Deus, do rei. Que eu e você estejamos lá, pela graça de Deus, reconhecendo que Ele é quem nos purifica, Ele é quem nos transforma. E nós, não somos nós, somos bons. Deus os abençoe.